Fala personal, seja bem-vindo. Esse é o penúltimo dia da semana do marketing. Essa semana nós já falamos sobre o cenário atual do personal trainer, principalmente sobre consultoria online, funil de vendas. A gente teve uma participação especial também do Diego Medeiros, falando sobre persona e segmentação de nichos. E hoje nós vamos falar sobre tráfego pago. Ontem o Diego já deu ali uma prévia para vocês sobre a importância do tráfego pago e algumas coisas específicas sobre ele, mas hoje nós vamos mostrar realmente o passo a passo e alguns requisitos que se precisa ter para fazer o tráfego pago. Muitas pessoas acham que simplesmente impulsionar clicando naquele botãozinho que aparece nas postagens que nós fazemos, tanto no Instagram quanto no Facebook, que aquilo significa o tráfego pago, que aquilo é eficiente. Mas, na verdade, assim como o Diego falou, é realmente queimar dinheiro, porque você não está ali definindo para quem vai ser feito esse impulsionamento. Quando você simplesmente impulsiona, quem decide isso para você é o Facebook. Nem sempre ele está a par dos seus objetivos, nem sempre vai te entregar bons resultados, por isso você encara como não sendo algo realmente eficiente. Mas hoje nós vamos mostrar essa ferramenta que é o Facebook para empresas ou Facebook for Business, que nos possibilita fazer aí um tráfego pago bem focado na nossa persona. O primeiro requisito, e já falando de requisitos aí para fazer, é ter uma página no Facebook. Mesmo que você queira fazer o tráfego pago só para o Instagram, por exemplo, você precisa ter uma página no Facebook, porque tudo é controlado e vinculado por lá. Bom, o primeiro passo em si é criar essa página no Facebook. É facilmente criada só digitando ali a URL facebook.com/pages/create, você consegue criar uma página focada no seu objetivo. O nosso aqui, por exemplo, é criar uma página para um negócio ou marca, né? Focando para o negócio ou marca de vocês. Assim que a gente clica no negócio ou marca, você consegue escolher o nome da sua página e a categoria. Aqui eu só dei um exemplo para vocês. Por exemplo, o nome da minha página vai ser Personal de Sucesso e a categoria é um site de saúde e boa forma. Por que é importante botar uma categoria que esteja vinculada com o seu conteúdo, enfim, o seu negócio? Porque o Facebook faz essa separação, então ele vai começar a recomendar a sua página para pessoas que gostem desse assunto, por exemplo. Bom, aqui já é uma criação guiada, vai ficar muito mais fácil para vocês. A próxima tela que vai aparecer para vocês ao criar a página é para adicionar uma foto de perfil, adicionar uma capa, e depois vocês vão conseguir personalizar a página de vocês da forma como vocês quiserem. Caso vocês já tenham uma página, todo esse passo a passo não precisa ser feito. Vocês já podem pular para a próxima etapa, que é realmente criar uma conta no Facebook Business. Eu marquei aqui em vermelho a URL que vocês conseguem entrar direto por lá e já criar o próprio gerenciador de negócios. Então, colocando essa URL aí no navegador de vocês, com o Facebook logado ou não, vocês já conseguem criar uma conta. Aqui, por exemplo, para mostrar para vocês como seria caso não estivessem logados no Facebook, é essa aba que vai aparecer para vocês depois de criar uma conta. Vocês simplesmente logam com o Facebook de vocês, que esteja vinculado à página de vocês, e vocês vão ter acesso ao gerenciador de negócios, como essa página aqui, ó. Essa página é o gerenciador de negócios da MFit. Ele já te dá algumas análises logo de cara na página inicial, como o desempenho da sua conta de anúncios, suas páginas. O Facebook Business é uma ferramenta muito completa. Vocês vão ter várias possibilidades ali dentro. Vão ter que configurar uma conta de anúncios também, mas é muito simples. O Facebook Business faz isso de forma guiada para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode
mandar aqui para a MFIT que nós auxiliamos vocês na criação dessa conta no Facebook Business, mas hoje especificamente nós vamos mostrar como fazer uma campanha de tráfego pago dentro desse gerenciador. Então, ali, clicando no menu, vou só voltar para vocês darem uma espiada aqui. Clicando nesse menu aqui, vocês vão abrir, vai ser aberto para vocês essa tela aqui, esse menuzinho. Nesse menu, vocês, como podem ver, tem várias opções. Vocês podem fazer as configurações do negócio, tem uma aba de análise que é muito interessante depois que vocês tiverem campanhas criadas. A página de cobrança, claro, que vocês podem pagar no tráfego pago tanto por boleto quanto por cartão de crédito, por exemplo. Tem aqui gerenciador de eventos, enfim, são várias opções. Aqui nós estamos interessados hoje é a aba aqui de gerenciador de anúncios. É essa aba que vai nos levar a criar campanhas eficazes aí para atrair o nosso público ou converter em vendas. Após clicar aqui em gerenciador de anúncios, ele vai abrir aqui uma aba, essa abinha do gerenciador de anúncios, onde vocês vão poder criar uma nova campanha. Para vocês essa aba vai aparecer mais em branco, com o botão de criar, porque provavelmente será a primeira campanha de tráfego pago. E aí nós entramos no nosso gerenciador de anúncios, criando uma nova campanha. É aqui que começa, então, a sua jornada dentro do tráfego pago. Bom, antes de falar para vocês sobre o objetivo de marketing, que é a parte inicial aí da campanha de tráfego pago, eu quero falar para vocês algo que mudou recentemente aqui no Facebook Business e no gerenciador de negócios. Agora, quando você for fazer uma campanha de tráfego pago, aqui na criação rápida, que é uma das possibilidades que vocês têm, vocês podem perceber que o tipo de compra aqui, que é a compra que vocês estão fazendo com a campanha, a única opção é de leilão. Por que isso? Recentemente, o Facebook mudou a forma de fazer campanhas e surgiu essa nova forma que é chamada de leilão. Então, para que vocês entendam realmente o que é uma campanha de tráfego pago, eu vou explicar para vocês como é que funciona esse leilão e como é que vai funcionar todas as vezes em que vocês forem fazer uma campanha. Então, assim, os leilões de anúncios, eles acontecem sempre que tem uma oportunidade de exibir um anúncio para alguém. Então, o leilão vai acontecer para determinar qual anúncio será exibido para tal pessoa. O que isso quer dizer? Bom, vamos supor que você e o seu concorrente direto façam uma campanha de tráfego pago. E aí vocês colocam lá, dentro do público de vocês, todas as características parecidas, porque o público de vocês é igual e por isso vocês são concorrentes diretos. Colocando lá o público bem definido, assim como o Diego falou na última aula, deixando bem específico os comportamentos, os gostos, a faixa etária, enfim, e algumas outras observações, as mesmas pessoas que colocarem esse público-alvo vão estar competindo com o seu anúncio. Ou seja, dentro do Facebook, várias pessoas fazem anúncios para o mesmo público e aí ocorre um leilão. O melhor anúncio vai aparecer para esse público e os outros não serão tão mostrados. Mas como é que se compete dentro desse leilão e quais são os requisitos desse leilão? Bom, vamos ver como é que o próprio Facebook delimita como é determinado aí o vencedor desse leilão. O Facebook diz que, para garantir que o anúncio vencedor maximize o valor, tanto para as pessoas quanto para as empresas, o vencedor do leilão será o anúncio com maior valor total. E o valor total de que ele está falando é uma combinação de 3 fatores muito importantes. Então, anota aí, porque esses são os 3 fatores que vão influenciar se o seu anúncio de tráfego pago vai ser enviado para o público definido por vocês. O primeiro, claro, é o lance.
O lance feito por um anunciante para o anúncio, em outras palavras aqui, o valor que o anunciante está disposto a pagar para obter o resultado desejado, né? Assim como um leilão normal, quem paga mais leva. Há várias maneiras de gerenciar esse lance no leilão de anúncios. E aí eu vou explicar para vocês sobre algumas estratégias de lance. Bom, esse é um dos fatores, tá? Não fiquem apavorados com esse fator, porque, de fato, se tivessem muitos concorrentes, os lances teriam que ser muito altos para que vocês conseguissem anunciar. Mas existem outros dois fatores muito importantes que vão ser medidos aí para saber quem vai ser o vencedor do leilão. O segundo fator são as taxas de ação estimada. O que seria isso? Bom, é um cálculo que estima se determinada pessoa vai se envolver com ou se será convertida por um anúncio específico. Também, em outras palavras, ele quer dizer se há uma probabilidade de que exibir um anúncio para alguém vai gerar o resultado desejado pelo anunciante. Como, por exemplo, em uma observação aí, envolver-se com uma isca de cliques e isca de engajamento não melhora o desempenho do anúncio. Então, o que ele quer dizer aqui sobre essa taxa de ação estimada é se o seu anúncio ou a sua estratégia está realmente eficiente, se as pessoas vão realmente querer clicar no seu anúncio, vão querer se envolver no seguinte sentido de curtir, de compartilhar. Nesse sentido, quanto mais curtidas, compartilhamentos, quanto mais envolvimento no seu anúncio tiver, melhor. Deu para entender esse requisito? Então, não adianta, por exemplo, eu gastar lá, eu fazer uma campanha e vou gastar R$ 500 só nessa campanha. Mas eu não fiz uma arte, um anúncio pensado na minha persona e no público que eu defini dentro da campanha de tráfego pago. Então não me adianta de muito, porque as pessoas não se interessaram e aí elas não curtiram, elas não comentaram, elas não compartilharam com ninguém. E isso vai baixar aí a minha pontuação de anúncio. O último e não menos importante requisito é a qualidade em si do anúncio, que é um pouquinho diferente do que eu estava falando. Antes eu estava falando sobre a taxa de ação estimada, está falando ali sobre o quanto isso vai ser interessante para o público-alvo que eu defini. A qualidade do anúncio fala mais sobre o design em si e alguns outros requisitos. Então, essa qualidade do anúncio tem a ver com a mensuração da qualidade calculada por meio de várias fontes, como feedback de pessoas que visualizam ou só ocultam o seu anúncio, assim como muito texto na imagem, ou informações omitidas propositalmente, ou se utiliza uma linguagem sensacionalista, ou se só utiliza uma isca de engajamento. Ou seja, vocês vão ter que ter muito cuidado ao fazer as postagens de vocês. Não pode ser uma postagem com um design muito carregado, com muito texto. Um dos requisitos, inclusive, é que tenha apenas 30% de texto na imagem de anúncio de vocês. Eu vou deixar um link aqui na descrição, que é uma ferramenta que o próprio Facebook disponibiliza para todo mundo que for fazer uma campanha de tráfego pago. E vocês conseguem abrir esse link e jogar a imagem de vocês lá e ele analisa para vocês e ele fala se a imagem tá ok, ou se tem muito texto, ou se tem pouco texto, tá? Eu vou deixar esse link aqui na descrição do vídeo e vocês vão poder testar aí os anúncios de vocês. Bom, agora que já deu para entender como é que funciona o leilão e a importância de ter aí alguns requisitos e de realmente pensar o seu anúncio para o seu público-alvo bem segmentado, eu vou voltar a falar aqui do início da campanha de tráfego pago e aí na nossa tela inicial de qual o nosso objetivo de marketing. Bom, eu vou explicar para vocês cada uma dessas opções que aparecem aqui, como, por exemplo, o reconhecimento, a consideração e a conversão. Nós já falamos um pouco disso no funil de vendas, mas aqui é um pouquinho diferente, tá? Bom, o objetivo aqui que está dentro de reconhecimento, que seria o reconhecimento da marca, o alcance,
versa muito sobre aumentar aí a visibilidade da sua marca ou do seu negócio. Qual a diferença entre os dois? O reconhecimento da marca é, assim como o nome sugere, para aumentar o reconhecimento do seu negócio, da sua marca ou do seu serviço entre as pessoas. E já o alcance é uma modalidade e um objetivo de marketing para exibir o seu anúncio para o número máximo de pessoas dentro do público-alvo que você for definir. Então, eles estão na mesma fase ali de reconhecimento, porque eles realmente eles não têm o objetivo de trazer lead ou de trazer, enfim, uma conversão em venda, mas ele está mais focado em te trazer seguidores, talvez, e curtidas até. Já na fase de consideração, aqui se pressupõe que o seu anúncio seja um pouco mais elaborado. Nessa fase de reconhecimento, você precisa falar muito dos teus diferenciais, dos diferenciais do teu negócio e mostrar alguma forma atrativa para que as pessoas cliquem no seu anúncio e vão visitar a sua página. Já na parte de consideração, você já está pensando, focando mais no seu nicho, no seu público bem segmentado e você quer que ele faça alguma ação. Dentro dessas ações, tem as opções de tráfego, de envolvimento, de instalação do aplicativo, de visualização de vídeo, de geração de cadastro, de mensagem. Eu vou explicar cada uma como objetivo de marketing, qual a diferença entre todas elas. O tráfego aqui, você tem a intenção de levar as pessoas do Facebook ou do Instagram para um link que você escolher, que pode ser tanto uma página de destino do teu site, pode ser uma publicação do blog, pode ser uma landing page, enfim, são várias opções. Isso aqui, o tráfego significa que você quer o máximo de pessoas que estão predispostas a olhar o seu anúncio e ir para um link que você escolher. Já o envolvimento, você diz assim para o Facebook, ó, eu quero alcançar as pessoas que estão mais propensas a se envolver com a minha publicação. E aí, aqui em envolvimento, a gente está incluindo curtida, comentário, compartilhamento, enfim. Esse daí seria o objetivo de realmente trazer um pouco de engajamento e envolvimento para a sua página ou para aquele anúncio ou, enfim, até para uma postagem específica, tá? Já nas instalações do aplicativo, aqui é um pouco mais complexo. O seu interesse seria de enviar as pessoas à loja onde elas poderão baixar o aplicativo da sua empresa, que pode ser no Google Play, enfim, ou no Apple Store. Esse aqui, você precisa estar com o aplicativo vinculado à sua página, então ele é um pouco mais complexo porque precisa da ajuda de um desenvolvedor para fazer isso. Não é muito simples e não é muito utilizado também, porque dá para fazer dessa mesma forma com o tráfego, simplesmente colocando o link para a loja de aplicativos. Outra opção é a visualizações de vídeo, e esse aqui, como o nome sugere, é focado realmente quando você quer fazer o anúncio de um vídeo. Então, sua intenção aqui é compartilhar os vídeos do seu negócio com as pessoas do Facebook e Instagram que são mais propensas a ver vídeos. Todos esses comportamentos o Facebook reconhece dentro dos seus usuários e aí ele começa, dependendo do público-alvo que você segmentou, ele começa a enviar para essas pessoas que já estão mais predispostas e já têm um comportamento usual de ver vídeos. Bom, também temos aqui a geração de cadastros, que talvez seja muito interessante para quem tem o objetivo de coletar lead. E aqui, então, a sua intenção é coletar cadastro para os seus negócios, criando anúncios com informações de pessoas interessadas no seu produto. Essa fase é muito importante porque, assim, você está pulando uma etapa. Se vocês lembrarem do funil de vendas, a primeira etapa é a atração para depois converter aí em lead. E aqui você está fazendo duas etapas em uma só. Você está querendo atrair com o seu anúncio e fazer com que logo em seguida ela gere um cadastro. Então, se vocês forem escolher essa opção de geração de cadastros, onde vocês vão poder fazer um formulário dentro do próprio Facebook, por exemplo, não precisa ter
uma landing page, ou enfim, um formulário no site para isso, vocês vão precisar de um anúncio muito bem feito e principalmente de um benefício, que pode ser um material baixável, acesso a um vídeo, acesso a um webinar, enfim. Vocês vão precisar pensar numa estratégia que dê um benefício para que a pessoa forneça esses dados. Como a gente falou, vocês estão fazendo 2 etapas em uma só, então precisa ser um anúncio muito bem feito. E por último, aqui nós temos a opção de mensagens, que é basicamente você está falando para o Facebook que você quer focar nas pessoas que estão mais predispostas aí a falar com você pelo Facebook ou pela DM do Instagram. Você quer incentivar dentro do anúncio as pessoas a te chamarem pelas mensagens. Pode ser inclusive até WhatsApp, tá? Então é bem interessante, por exemplo, se você for fazer um anúncio de mensagens aqui, fazer um anúncio de mensagens mandando para um grupo do WhatsApp. Tipo, faça parte do grupo do WhatsApp, onde mais de X pessoas estão aprendendo sobre emagrecimento e treinos em casa. E aí você já consegue, dentro do anúncio, linkar, deixar um linkzinho ali do convite do seu grupo. É uma forma de captar muita gente, porque dentro ali do grupo do WhatsApp você já vai ter informação de nome e telefone, e aí você já coletou o lead dessa pessoa. Bom, a parte final aqui, a parte de conversão, já é para quem está um pouco mais, assim, especializado na campanha de tráfego, tá? E também para quem tem e-commerce e tudo mais, é uma parte bem importante. Não acredito que vá ser o nosso caso agora no início, mas vou explicar para vocês como funciona. Essa parte de conversões aqui, sua intenção basicamente é incentivar as pessoas a executar uma ação específica dentro do seu site ou até dentro da loja do Facebook ou do Instagram, que pode ser como adicionar itens ao carrinho, ou baixar um aplicativo, ou cadastrar no site, ou fazer uma compra. Então você está focando em vários tipos de conversão dependendo da sua estratégia. Já vendas do catálogo é realmente exibir um anúncio que exibe produtos do catálogo da sua loja de e-commerce para gerar vendas. E tráfego para o estabelecimento é promover, são anúncios que promovem os pontos comerciais físicos do seu negócio para pessoas que estão próximas, né, que estão nas mediações do seu negócio. Que também não, acredito que não seja interessante, principalmente agora que estamos na situação de pandemia. Mas para explicar para vocês que existem essas opções, e aí nós podemos definir de acordo com o nosso planejamento ali, principalmente dentro do nosso Canvas, a gente verifica em que posição estamos, monta a estratégia do nosso anúncio e coloca aqui, para iniciar nossa campanha de tráfego pago, o nosso objetivo de marketing. Agora que vocês já sabem a distinção de cada objetivo de marketing, eu vou escolher eu vou deixar para escolher aqui o tráfego, que é um objetivo de marketing, pergunta muito como fazer, para dar um exemplo para vocês. Claro que cada objetivo vai ter sua peculiaridade ali para a criação da campanha de tráfego pago, mas todas seguem uma mesma lógica e uma mesma estrutura, tá? Então, clicando aqui em tráfego, a gente já, logo de cara, já pode dar um nome à nossa campanha. Eu vou aqui fazer um teste de emagrecimento. Aproveitando a persona lá que o Diego, no vídeo de quarta-feira, fez, eu também vou focar em mulheres que estão procurando aí por emagrecimento e qualidade de vida. Aqui nós começamos a entrar na parte de estrutura da campanha de tráfego pago, tá? Então, tráfego, como eu expliquei para vocês anteriormente, eu vou escolher onde que eu desejo gerar esse tráfego. As pessoas vão ver no Instagram, no Facebook, elas vão se interessar pelo meu anúncio. Eu vou dar uma chamada ali falando para elas se inscreverem ou para elas conhecerem mais e com a intenção de mandar elas para um site, para um aplicativo, tanto para as mensagens ali no Messenger quanto para o WhatsApp. Eu vou deixar para um site, tá? Para que vocês, caso vocês tenham uma landing page ou site mesmo de vocês, para que vocês enviem para esse lugar.
Aqui tem algumas opções, tá? Que vocês vão poder se aprofundar aos poucos. Nesse primeiro momento, eu sugiro que vocês não criem um criativo dinâmico, não criem a oferta, porque eles são mais complexos e exigem um pouquinho mais do anúncio de vocês. O criativo dinâmico, por exemplo, é quando você faz dois tipos de artes ali, de anúncio, e aí você deixa, como o nome sugere, em dinamismo. O anúncio, o próprio Facebook vai jogar os dois anúncios e vai ver qual arte, qual imagem se dá melhor e qual imagem tem mais envolvimento, qual imagem gera mais cliques para o seu site. E ao final ele deixa só o grande vencedor. Mas por enquanto façam testes menores. Agora nós vamos para a parte mais importante que nós vimos ontem no vídeo só sobre público, só sobre persona e por que ele é tão importante assim. Então aqui nessa aba de público nós fazemos a segmentação do nosso público, para quem nós queremos que esse anúncio chegue. E referenciando aqui novamente, quanto mais a gente souber sobre o nosso público, sobre a nossa persona, mais fácil e melhor vai ser os nossos resultados. Porque a gente, ao invés de simplesmente jogar para o alto e tentar acertar todo mundo, a gente sabe exatamente quem a gente quer alcançar e a gente dá um tiro certeiro. Então essa parte é muito importante que vocês definam, que vocês pesquisem, que vocês saibam sobre os seus clientes e que vocês saibam sobre o público-alvo de vocês. Então, aqui eu vou fazer um público para que vocês possam entender como que vai funcionar. Eu vou editar a localização aqui, porque nesse primeiro teste eu não quero que o meu público seja tão abrangente assim como o Brasil inteiro. Então eu vou colocar, eu estou aqui em Santa Catarina, eu vou colocar pessoas que moram nessa localização. Aqui é uma parte muito importante porque eu posso focar de várias formas. Eu posso focar em pessoas que moram ou passaram, estiveram recentemente na localização que eu vou digitar. Eu vou colocar só pessoas que moram nessa localização. Eu posso focar em pessoas que só passaram por essa localização, elas não moram aqui de forma alguma, mas elas passaram. Ou pessoas que só estão visitando essa localização, por exemplo. Que é muito interessante aí para quem gosta de... tem um público que viaja. Não é um público local, não é um público da cidade, é um público que está sempre viajando e você quer focar nesse tipo de pessoa, é só colocar em pessoas visitando esta localização e aí focar ali na área geográfica que você quer. Eu vou colocar pessoas que moram nessa localização, vai ser o meu foco, e eu vou colocar o estado de Santa Catarina. Vai ser o estado inteiro, tá? Eu vou focar só nessa região para dar um exemplo para vocês. Vocês podem focar numa região inteira, vocês podem focar numa cidade, vocês podem focar em várias cidades ou num estado inteiro. Vai de vocês. Eu só sugiro que nesse primeiro momento, se for um teste para vocês, que vocês façam numa área geográfica menor, que não seja o tamanho de um país como o Brasil. Bom, a próxima etapa é, como a gente já vem falando aí de persona, a gente deu um exemplo ontem sobre de uma persona que eram mulheres que estavam procurando por emagrecimento e que tem o tempo muito curto, tem uma rotina desgastante. Eu vou colocar que a faixa etária delas tá entre aí seus 24 anos até os seus 45, tá? Que é bem ali a faixa etária de pessoas que estão muito focadas em trabalho ou que têm filhos e trabalham. Então, vou deixar essa faixa etária porque esse é o meu foco. Gênero, aí já tem mais uma segmentação. O meu foco são mulheres. E aqui vai aparecer o direcionamento detalhado. Essa parte é uma das partes mais importantes, tá? Porque aqui você vai definir comportamentos.
e o próprio público dentro da segmentação de campanha de tráfego dá segmentações muito interessantes, como por exemplo, vou dar só alguns exemplos aqui para vocês perceberem o que dá para ser feito, tá? Não vou fazer um público muito bonitinho, muito certinho, muito definido, até porque cada um de vocês vai ter um público peculiar com seus próprios comportamentos. Então, quero tentar mostrar o máximo de coisas aqui para vocês. Eu posso incluir dados demográficos, interesses, comportamentos, como por exemplo, eu só quero mulheres de 24 a 45 anos que possuem uma graduação. É só um exemplo, tá? Mas eu quero mostrar para vocês que isso dá para ser feito. Então eu coloco aqui graduação. Por exemplo, aqui aparece graduação profissional como nível educacional. Só que aí que está uma questão. Vocês viram aqui no tamanho do público? Antes de eu colocar graduação profissional, ele estava em 1.600.000 pessoas. Quando eu coloquei graduação profissional, apareceu só 1.200 pessoas. O que isso quer dizer? Eu segmentei demais o meu público. Eu deixei ele muito segmentado, então ele é muito pequeno e eu não vou ter um alcance muito bom com isso. O que eu posso fazer? Eu quero pessoas que tenham a graduação profissional. Mas eu também posso querer alguém que tenha mestrado, ou que tenha um doutorado, ou que tenha qualquer tipo de formação universitária. Tá vendo que ele vai te dando sugestões a partir do momento que você coloca, define algum dado que você quer, ele vai te dando mais sugestões sobre o assunto que você definiu. Quero também pessoas que estão na pós-graduação, ou que têm pós-graduação incompleta, ou que têm alguma faculdade, ou que esteja na faculdade. Enfim, são várias opções, ele vai dando essas sugestões e você vai definindo de acordo com o seu público. Agora aqui, ó, só colocando os dados demográficos, eu já segmentei de 1.600.000 pessoas, foi para 630.000 pessoas. Já está melhor, já está mais segmentado, não está tão amplo, então é provavelmente mais fácil que eu consiga atingir aí o público que eu quero. Outra peculiaridade sobre esse direcionamento detalhado é que, assim, quando está dentro da mesma caixa, o que quer dizer? Eu estou pedindo para o Facebook assim, eu quero um público que tenha uma faculdade, ou tenha doutorado, ou tenha formação universitária, ou tenha graduação profissional. Quando eu clico em limitar público, ele vai abrir uma nova caixa, que aí não significa ou, significa e. Isso quer dizer, eu quero um público que ou tenha uma faculdade, ou tenha doutorado, ou tenha uma formação universitária e todas as opções que eu coloquei aqui, e também corresponda a algum outro critério. Isso vai limitar ainda mais o seu público. E como já foi dito aqui na Semana do Marketing, quanto mais você souber sobre o seu público, melhor. Assim, quanto mais você sabe sobre o seu público, mais fácil de você atingir ele, mais fácil do seu anúncio ser bem definido, mais fácil dele se envolver com o seu anúncio, porque você vai estar comunicando diretamente para ele. Então, o que mais eu sei? Eu sei que tem uma rotina corrida, que trabalha fora, que tem uma renda um pouquinho maior. Então, eu vou só mostrar uma possibilidade que vocês têm aqui. Por exemplo, se vocês souberem que os clientes de vocês são muito usuários de iPhone, eu posso colocar iPhone, por exemplo. E aqui vai aparecer interesse lá para baixo, como vocês podem ver. Opa. Lá para baixo vai aparecer comportamentos. O que isso quer dizer? Bom, o Facebook consegue filtrar as pessoas que utilizam e possuem certos telefones. Não necessariamente só iPhone, tá? Eu posso colocar tipo, só pessoas que usam o sistema Android. E aí vai aparecer aqui, em comportamentos. Pessoas que acessaram o Facebook por dispositivo Android. Da Samsung, nesse caso. Ou da Motorola. Ou LG. Enfim, vocês podem fazer
ou todos os dispositivos Android. Mas eu sei que esse público que eu quero utiliza muito o sistema o iPhone. Deixa eu ver se vai aparecer aqui o iOS. Não apareceu, mas eu vou colocar o iPhone como um comportamento. Tá? Tem um bugzinho aqui, vamos tentar de novo. Bom, corrigido o bug aqui, vamos voltar. Então, eu já sei que o meu público, eu vou focar aqui, e sei que o meu público é um grande usuário de iPhone. Então, são mulheres que têm alguma faculdade, ou doutorado, ou pós, ou estão na faculdade e que utilizam o iPhone. Então, vamos lá, vai aparecer para mim aqui embaixo os comportamentos. Então, eu posso até definir que tipo de iPhone, por exemplo. Se tem os iPhones mais de primeira geração, os que acabaram de sair, os que são mais antiguinhos, enfim. Eu vou colocar vários aqui, só para vocês verem e irem acompanhando também como que vai se alterando o tamanho desse público, tá? E já vou pedindo mais sugestões aqui, ó. De 630 mil já foi para 9 mil pessoas. Mas tudo bem, eu coloquei só pessoas que têm um iPhone XR. Não vão ser muitas pessoas mesmo. Então eu vou continuar aqui, vou colocar iPhone 8 Plus, 8, o X. Vou colocando alguns iPhones aqui. Vamos colocar o 7 Plus. Ó, já está aumentando o meu público, tá vendo? Quanto mais opções eu coloco, ou, mais aparece ali, vai aumentando o meu alcance potencial. Eu vou colocar só mais alguns aqui, alguns usuários de iPhone, para aumentar mais um pouquinho esse público, tá? Eu não quero deixar ele. Eu tô falando aqui do estado inteiro de Santa Catarina, então eu não quero deixar tão limitado também. Mas uma faixa aí de 61 mil pessoas já tá bem interessante, tá? Já tá bem interessante mesmo, mas eu quero fazer mais uma limitação. Então, eu vou, ó, aqui também tem uma opção de acesso ao Facebook móvel por dispositivos Apple, que vai pegar todos os iPhones. Então, eu vou colocar, ele vai aumentar. Já foi para 120 mil. Então, esses aqui nem precisariam estar, tá bom? Eu vou deixar porque não vai fazer diferença, mas só colocando dispositivos Apple, ali, iOS, já filtra todo mundo que utiliza o iPhone ou um Mac ou alguma coisa nesse sentido. E se eu sei que o comportamento do meu cliente, do meu público-alvo é esse, eu já consigo delimitar. Eu quero fazer mais uma limitação. Por quê? O anúncio que eu vou trazer de exemplo aqui para vocês é, assim como a Semana do Marketing, é focado em emagrecimento. Então, essa é a semana do emagrecimento, onde o meu personal fictício vai dar diversas aulas aí sobre como treinar em casa, o que é importante, que materiais precisa e, principalmente, a importância do acompanhamento profissional, que é o serviço dele. Então, eu quero pessoas dentro desses requisitos, mulheres que estão em alguma faculdade, naquela faixa etária que usam iPhone, pessoas que tenham interesse no emagrecimento. Por exemplo, emagrecimento certo ou qualidade de vida, exercício físico. E musculação. Vou colocar esses 4 interesses. E aí eu já deixo bem segmentado o meu público. Eu já foquei em pessoas em mulheres de 24 a 45 anos que tenham alguma faculdade ou estejam na faculdade ou tenham pós, que utilizem iPhone e que tenham interesse em ou emagrecimento ou qualidade de vida ou exercício físico ou musculação.
aqui dentro do estado de Santa Catarina já são 110 mil pessoas. Para mim, então, é um público ótimo, é até bem grande. E eu vou dar seguimento aí à nossa campanha de tráfego pago. Então, essa parte do público foi definida. Lembrem-se que quanto mais vocês souberem sobre o público de vocês, melhor vai ser essa segmentação aqui e o alcance de vocês e a estimativa de resultados vai ser boa. Ó, ele está me dando aqui, a princípio, que a minha estimativa de resultado diário vai ser de 24 a 68 cliques no meu link e um alcance de 2,7 mil a 7,9 mil por dia de pessoas vendo meu anúncio. É uma estimativa, dá para se basear, mas também tem os fatores do leilão que eu já expliquei para vocês. Então, passada essa parte, tem aqui só uma pontuação que eu vou fazer, que é sobre a expansão do direcionamento detalhado. O que ele quer dizer com isso? Se você marcar essa opção, você vai alcançar pessoas além da seleção que a gente colocou no direcionamento detalhado. E isso é bem provável que melhore o desempenho. Só que assim, eu já deixei meu alcance potencial já está em 110 mil pessoas. Já é um alcance relativamente grande para um público nicho. Se eu clicar na expansão aqui, ele vai aumentar o tamanho do meu público. E talvez ele pegue pessoas que não necessariamente estão interessadas aí no que eu tenho para falar ou na semana do emagrecimento. Então não é muito interessante para mim. Aumentou em 10 mil pessoas. Mas se você viu que o seu público está muito segmentado, por exemplo, muito segmentado, na minha opinião, seria abaixo de 20 mil pessoas. Dependendo da área geográfica que você calculou, abaixo de 20 mil pessoas é bem pouco. Então, aí você pode expandir o seu direcionamento detalhado. Mas nesse caso, nós não vamos dar essa opção. E aqui ao final você pode simplesmente salvar esse público para caso você queira utilizar em outras campanhas mais tarde. E essa opção é bem interessante porque se você já deixou bem definido aqui o seu público, você salva ele para usar em outras ocasiões. Bom, aqui nós entramos na área de posicionamento. Existem duas opções, os posicionamentos automáticos e os manuais. O recomendado é o posicionamento automático, o que eu sugiro também que vocês deixem marcado, porque é onde o Facebook vai direcionar para vocês, por exemplo. Eles têm várias plataformas de uso, né? Você pode ver os seus anúncios tanto no Stories, quanto no Feed, quanto no Audience Network, que é uma abinha ali para quem gosta de utilizar uma página de compras ou um feed de notícias, mas não necessariamente o seu público vai utilizar aquilo. Então deixe em automático que ele vai direcionando para onde o seu público está. E aqui vem a parte importante também, a parte que todo mundo fica meio temeroso, que é a parte do orçamento. Aqui eu posso otimizar a veiculação do meu anúncio de várias formas. Eu posso deixar marcado para o Facebook da seguinte forma. Eu quero que seja otimizado para pessoas com a maior probabilidade de clicar no meu link. Ou eu quero que esse anúncio seja veiculado para as pessoas que têm mais probabilidade de clicar no link do anúncio e carregar o site. Ou eu quero veicular para as pessoas no máximo uma vez por dia. Eu não quero que elas fiquem vendo 2, 3 vezes por dia no feed delas. Ou, enfim, a última ali, opção, que seriam as impressões, eu quero veicular o meu anúncio para as pessoas tantas vezes quanto forem possíveis. Ou seja, eu quero que apareça o máximo possível por dia para elas. Nesse caso, como o nosso intuito é o tráfego, a gente deixa marcado os cliques no link, porque eu quero veicular os meus anúncios, como eu quero tráfego, como eu quero que elas vão até o meu site para preencher o formulário, ou uma landing page para se inscrever na semana do emagrecimento, por exemplo. Eu vou deixar clique no link porque eu quero pessoas que são mais prováveis de clicar nele. Aqui eu tenho um controle de custo que é opcional, mas assim, que é um custo médio por clique no link, mas isso quando você não tem uma análise já de várias campanhas feitas, você não consegue definir realmente
o preço do seu clique. E o preço do seu clique, o que significa? Assim que você fizer a campanha, por exemplo, a gente vai fazer a campanha por uma semana, vamos supor. E eu vou gastar X reais, R$ 100. Cada clique vai custar algum valor aí. Vamos supor que eu tive 100 cliques, cada clique vai custar R$ 1. Mas isso você só vai ver no decorrer da sua campanha. Então, sobre o controle de custo, eu sugiro que vocês façam apenas quando já tiverem aí uma grande experiência em campanhas e já tiverem uma média de quanto está custando o clique no link para vocês. Vamos colocar aqui, ó, dentro do orçamento e programação, um orçamento vitalício. Eu quero que vocês façam um teste. Se essa for a primeira campanha de vocês, eu sugiro que vocês façam um teste de 14 dias. Por que 14 dias? Bom, 14 dias é o tempo suficiente para ver o que muda e o que oscila dentro do anúncio de vocês. Quais dias vão ser melhores, quais dias vão ser piores, quais dias vão ter mais link, mais clique no link, quais dias vão ter menos. Vocês vão conseguir analisar o comportamento das pessoas diante do anúncio de vocês. Então, vamos fazer aqui 14 dias especificamente. Então, de 27 de maio, que seria uma data, vamos colocar aqui que vai começar às 18 horas. Até, vamos ver, até 9 de junho. Então, assim, até o iniciozinho ali, parte do iniciozinho. Isso é interessante que vocês façam, por exemplo, a semana do marketing vai acontecer do dia 10 de junho até o dia 15 de junho. Então é interessante que vocês façam 2 semanas antes, comecem os anúncios já 2 semanas antes, para as pessoas se inscreverem na semana do emagrecimento, por exemplo, que é o caso aqui em tela que a gente vai colocar. E sempre deixar até o dia anterior do início da semana ou o primeiro dia da semana do emagrecimento, por exemplo. Então, definimos ali. Meu anúncio será vinculado até terça-feira, dia 9 de junho de 2020. Eu vou colocar aqui até as 22, já que a semana do emagrecimento vai começar no dia 10. Então, aqui, ele já deixa uma prévia, né, de orçamento vitalício de R$350, e ele diz que com esse valor eu vou ter uma estimativa de 27 a 78 cliques no link, com um alcance estimado de 3,6 até 10 mil pessoas. Bom, como é um primeiro teste e são de 14 dias, eu sugiro que vocês não gastem tanto, que vocês gastem o mínimo que o Facebook possibilitar. Então vamos dar uma olhada. R$180. Vocês vão ver que quanto menor for o valor que vocês vão utilizar, mais vai baixando aqui. Como são 50 dias, para um teste, vamos ver, ó, 50 ele já não me permitiu. E já me disse aqui que meu orçamento precisa ter pelo menos R$ 82,74. Ou eles podem correr o risco de não ser veiculados. Então, eu vou fazer um teste com R$85. Tá? Como são 14 dias, R$85 é um valor razoável aí. E já parece ter uma estimativa de resultado diário bem interessante, porque são de 13 a 39 cliques por link no dia. E você vai poder acompanhar isso dia após dia durante a sua campanha. Vamos dar continuidade na nossa campanha de tráfego pago, então. E aqui é a parte do anúncio em si, né? Do que a gente vai escolher como anunciar, aqui imagem, enfim, essa é a parte de criação que também já passou pela parte estratégica em si. Então, aqui você seleciona a sua página do Facebook, aqui o seu Instagram precisa estar vinculado à página, só assim ele vai aparecer aqui como opção para você, o que é muito importante, principalmente se você quer focar no Instagram. E aqui a imagem que eu defini para vocês, só para dar um exemplo, é uma imagem única, tá? Aí vocês podem tanto fazer um carrossel, quanto uma coleção, quanto colocarem um vídeo, vai de vocês. Mas eu vou manter marcado porque
nosso exemplo aqui é uma imagem única. Então, eu vou adicionar a mídia. É muito simples essa parte. Vocês já devem estar com a imagem pronta ou o vídeo. E vocês vão selecionar. Vocês podem enviar. E tá aqui, ó. Esse aqui é o meu exemplo de mídia. Vai ter que esperar um pouco ali, carregar. Como vocês podem ver, a gente já tem algumas imagens aqui carregadas. E a partir disso, ó, carregada a imagem da semana do emagrecimento, que é o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, a gente já pode dar continuidade. Bom, aqui, ó, pronto. Já está em mídia. Ele me fala algumas peculiaridades da imagem. Eu posso editar essa imagem aqui dentro. Eu posso transformar em um vídeo, ou seja, o Facebook Business me dá a possibilidade de fazer um vídeo dentro da própria plataforma, da própria ferramenta. Eu também posso editar alguns posicionamentos. O que quer dizer um posicionamento? Eu posso mudar, por exemplo, eu posso inserir uma outra imagem quando for para Stories, porque o Stories tem uma dimensão um pouquinho maior, né? Ela aparece no formato da tela do celular. Então, se eu quiser fazer um anúncio melhor, mais bem feito, eu vou ter que fazer 2 tipos de arte. Uma em quadrado, que é esse 1080 por 1080, que vai ser para o feed, e um maior aqui, que ele me mostra até o mínimo de pixels, por exemplo, do Stories do Instagram, que é de 500 por 889 pixels, que vai deixar um pouquinho mais com um comprimento maior. Essas são as partes técnicas que eu não vou mostrar aqui para vocês especificamente. Eu quero mostrar mais a estratégia, como fazer a campanha. Mas como vocês podem ver, essa imagem já foi avaliada pelo Facebook, tá tudo ok quanto ao texto. Esse é o máximo de texto, tá? São realmente 30% de texto que tem que ter dentro do anúncio, senão vai cair ali naqueles requisitos de fator que a gente já conversou sobre leilão. Então aqui eu coloquei semana do emagrecimento, gratuito e para fazer em casa, de 10 a 15 de junho, inscreva-se. Ponto. Eu estou falando sobre o que é, falando que é gratuito, que é para fazer em casa, as pessoas não precisam se preocupar em ter que sair. A data e estou chamando para uma ação, que é se inscrever. A partir disso, os links, agora eu vou definir aqui texto principal, descrição e vou colocar o mais importante dessa campanha em si, que é o site que eu quero que as pessoas vão para se inscrever. Então aqui, quanto a texto, eu também não vou me estender muito falando aqui para vocês sobre texto, sobre título. Isso vai de acordo com a persona de vocês, vai de acordo com o que vocês estão querendo comunicar. Nesse caso, vai ser realmente falando um pouco mais sobre essa semana do emagrecimento, focando na gratuidade dessa semana do emagrecimento e chamando para ação, para se inscrever. Aqui, o mais importante, como eu falei, vou colocar o link. Aqui eu já tenho salvo, por exemplo, o link da página de inscrição para a Semana do Marketing. Vou só dar de exemplo para vocês. Dá para mudar o título. Dá para mudar o título desse anúncio, ó, Semana do Emagrecimento. Posso colocar grátis, por exemplo. Algumas palavras que chamam a atenção, né? E, inclusive, tem que ficar muito bem claro, porque senão a pessoa acha que tem que pagar e aí ela acaba nem clicando. Então, deixe claro que é gratuito, por exemplo, nessa estratégia, que vocês vão conseguir ter mais cliques no link de vocês. E aí, por fim, eu posso fazer uma chamada para ação, que é mais uma, ó. Eu posso colocar cadastre-se. Posso até mudar na minha arte, que se eu quiser para ficar igual aqui, cadastre-se. Eu estou chamando 2 vezes ela para ação, vai ficar mais fixado na cabeça da pessoa que está vendo o anúncio, mais fácil dela ir até o meu link.
Aqui vocês podem, como eu já disse, definir da forma como preferirem, então fiquem à vontade quanto a isso. E é isso. Acabou a nossa campanha de tráfego pago. Como vocês viram, tem algumas peculiaridades, alguns detalhezinhos, mas depois de feita a primeira vez, os primeiros testes, fica muito fácil. Nós podemos, ao fim, avaliar aqui novamente, revisar tudo que a gente fez, o nome da campanha, o objetivo da campanha, que, como dito, foi o tráfego, o direcionamento, falando aqui sobre o estado que eu foquei, a faixa etária, o gênero, o nível educacional, os comportamentos, os interesses. Ele vai te dizer tudo certinho como você definiu, de que data, qual orçamento vitalício, ou seja, só esse orçamento que será usado, R$ 85. E por fim, a gente pode confirmar. E a partir desse momento de confirmação, eu não vou confirmar aqui porque nós já temos aí um cartão vinculado e esse anúncio vai ser gerado. Mas a partir do momento, se você não tiver um cartão vinculado, vai aparecer uma página de impressão de boleto para você ou vai te dar a opção de cadastrar um cartão de crédito para fazer o pagamento desses anúncios. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido muito com essa semana do marketing. Espero mesmo que vocês apliquem esses nossos ensinamentos. Amanhã nós vamos estar finalizando a semana do marketing, vai ser a nossa live final. Não deixem de comparecer na nossa live final, nós vamos tirar dúvidas. Vai ser um momento bem descontraído para que vocês perguntem, façam todas as perguntas que vocês tenham, tirem todas as dúvidas que vocês possuem sobre tudo que a gente falou aqui na semana do marketing. E eu espero vocês lá e até mais.